O tema que a gente escolheu para a aula de hoje é o tema de conflitos, certo? Conflito é um tema aí bem polêmico, vamos dizer dessa forma. Tem gente que ama conflito, mas tem gente aí que tem medo desses conflitos, né? Lógico que eu tô falando na parte da geografia. Tem gente que gosta do assunto, acha tranquilo, né? Tem gente que já acha que é muita informação e tudo isso aí. Então a gente está nessa dinâmica para tentar ficar mais claro aí o nosso assunto todo. E aí um ponto importante também é o seguinte, como o professor Muriel falou ainda agora, eu tô aí para falar para você de mais ou menos uns 20 conflitos, mas tudo depende de vocês, tá certo? Então pode ser que a gente trabalhe só dois, ou pode ser que a gente chegue nos 20. Então depende aí de que vocês estiverem participando do bate-papo, como tiver aí, o que tiver de dúvida e todo o processo, certo? Então vamos dar início aí, galera. Estamos gravando, né? Então isso também vai ser disponibilizado também posteriormente aí. Então, o que tiver de início de dúvida, pode deixar no bate-papo aí para não cortar a apresentação. E no final de cada apresentação eu vou estar abrindo o microfone para vocês aí, tá certo? Então é isso aí. Quando a gente trabalha com a relação de conflito, a gente vai ter que entender aí as dinâmicas gerais do processo que envolve a questão conflito, né? O conflito, então, ele envolve um item muito comum de causas de conflitos aí mundo afora, é a relação do território, e esse conceito de território eu trabalhei com vocês na nossa primeira aula, certo? Então, território, da forma mais simples, ela vai ser a característica, vamos dizer assim, o destaque que podemos dar assim, na forma mais simples em relação ao território, é trabalhar a ideia de relação de poder, né? Então, território, a gente tem o território no mundo aí dos animais, a gente tem território aí no mundo do comércio, a gente tem território no nosso dia a dia, e até dentro dos nossos territórios a gente tem também frações desse território, né? Então, uma colocação desse sentido todo. Território não é um conceito que se explica aí, ele é um conceito que vai muito além. Então, se você trabalhar com a ideia de território, você vai ter que também chegar na ideia de desterritorialização, assim como também trabalha com o processo de reterritorialização, e é uma coisa bem mais complexa. Mas para iniciar nossa aula aqui, fica uma forma mais didática, vamos dizer assim, o conceito de território a gente vai entender como relações de poder, ok? E quando a gente começa a falar de conflitos, é sempre importante a gente começar por um continente. Então a gente vai ter aí dinâmicas envolvendo essa questão territorial de formas bem diferentes de acordo com os continentes. De que forma? Europa, por exemplo. A Europa ela colonizou muitos países aí americanos, africanos, asiáticos, né? E esse processo depois da desterritorialização, né, de quando eles descolonizaram, eles deixaram também muitas marcas ali. E quando essa colonização iniciou, eles não respeitaram os territórios que já estavam lá inseridos. Então, isso aí a gente vai entender, quando chegar no continente africano, a gente vai entender a coisa bem mais simplificada. O continente que eu escolhi aqui, para a gente começar, na verdade, não é nem um continente, uma área, né, que a gente vai chamar de Oriente Médio, que é uma área ali que pega aquela transição ali entre a África, a Ásia e a Europa. Então, todo esse meião aí a gente vai chamar de Oriente Médio, certo? E aí tem muito conflito aí para a gente estudar. Então, foi aí a primeira. A escolha começa pelo Oriente Médio e posteriormente a gente vai avançando por outros continentes aí, entendendo bem o tema, tá certo? Para entender o que é Oriente Médio, a gente precisa entender aí quais são os países que estão situados, né? Onde está a localização dessa região aí chamada Oriente Médio, ok? Tá um mapa aí na tela para vocês, e esse mapa aí está mostrando os países que estão coloridos, eles são países do Oriente Médio, certo? Então vocês vão ver que a maior parte deles são países asiáticos, né? Mas você tem ali, por exemplo, o Egito, que está dentro ainda do continente africano, né? E todo esse processo ali ele vai ser misturado dentro dessa ideia toda aí de uma área chamada Oriente Médio, certo? Uma outra questão que acontece ali no Oriente Médio, que não pode ser esquecida, é uma questãozinha que envolve a relação religiosa também. Então, muita parte dos conflitos aí que ocorrem mundo afora, eles envolvem a questão do território, mas dentro dessa questão territorial, às vezes tem outros elementos envolvidos, como as riquezas minerais que tem nesse território,
ou até mesmo com a relação cultural, étnica e religiosa. Então, esses fatores aí, eles são bem questionadores, vamos dizer dessa forma, na fração do território, ok? Então, olha aí, os países que a gente está vendo aí, por exemplo, em colorido, né, que são os países que compõem o Oriente Médio, a gente destaca, por exemplo, a Turquia, o Egito, né? Aí você vai ter aí também Jordânia, vai ter alguns países ali que são considerados a Península Arábica, né? Aí o Irã, Afeganistão, são países ali que eles têm uma importância geopolítica muito grande. Então, essa importância aí vai, por exemplo, na Península Arábica, pelos países produtores de petróleo, né? Assim como você tem uma relação ali também de um questionamento todo forte no sentido ali religioso, como eu tinha falado anteriormente, certo? Então, o que acontece? O Oriente Médio é uma região estratégica. É uma região estratégica porque nem todos esses países que estão aí nesse nome, com essa região chamada Oriente Médio, são países ricos e desenvolvidos. Mas existem aí, na verdade, países que têm uma extrema importância, principalmente no elemento petróleo. Então, eles são produtores de petróleo. E só por isso eles já ganham uma importância geopolítica muito grande. E os que não são produtores de petróleo, eles estão no corredor de escoamento dessa produção. Então, esse aí é um fator que deixa essa região muito estratégica, certo? Esse é o que eu queria que vocês se ligassem. E como eu já tinha falado, ele vai ser o elo entre três continentes. Então, o Oriente Médio ali, ele é a área que conecta o continente europeu, o continente asiático e o continente africano. Então, esse elo todo, essa importância geopolítica, e muitos conflitos ocorreram aí ao longo dos séculos, vamos dizer assim, certo? Tem um outro fator importante que o Oriente Médio carrega, que o Oriente Médio ele vai ser o berço das três maiores religiões monoteístas do mundo, certo? Então, ou seja, vai se destacar aí o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, essas três religiões aí que são as maiores religiões monoteístas, elas têm como berço o Oriente Médio. E aí já vai entender, por exemplo, a questão da Palestina e Israel, e vai conseguir entender por que essa religião está tão envolvida ali no fator do território também, ok? Fica alguma dúvida aí, gente? Aberto aí para algum esclarecimento, se necessitar. Se preferirem deixar lá no bate-papo, fiquem à vontade também, tá? Nada? Tudo tranquilo? Então, beleza. Essa aí é uma iniciação só, né? Acho que consegui contextualizar, consegui entender o que é essa região que está sendo citada, que é o Oriente Médio, e agora sim a gente vai começar a entender um pouquinho mais a fundo. Então, o que eu quero que vocês se liguem aí rapidamente é que essas três maiores religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, elas têm como berço o Oriente Médio. E esse berço Oriente Médio, além da relação do petróleo que a gente citou, né, ele tem uma contestação territorial muito grande. E é isso que a gente vai começar a entender já já. O primeiro gráfico aqui mostra para vocês o que seriam as reservas aí comprovadas de petróleo em relação mundial, tá certo? Então vocês vão ver aí que o Oriente Médio, né, ele concentra aí mais da metade do petróleo do mundo. Então, essa aí é uma informação importantíssima. Então, a gente consegue entender por que, que esse Oriente Médio ele é tão um palco de tantas tensões. E aí a gente então começa a perceber de outro lado o porquê os Estados Unidos têm tanto interesse nessa área também, né? Então, isso aí está explicado através dessas informações. Essa variação, ela chega próximo aí dos 65%, né? O que são as reservas de petróleo dentro do Oriente Médio. Então, essa proximidade aí que eu arredondei para 65% para vocês, ele é o resultado que vai gerar aí uma disputa interna, mas ele também vai gerar uma relação aí muito importante dentro do Oriente Médio. Essa relação importante é a seguinte: o Oriente Médio ele vai ter um questionamento bem interessante do que se diz ali no sentido de desigualdades. Então, você tem ali lugares com riquezas exuberantes, como a relação dos sheiks que a gente vê nos filmes, né? Algumas reportagens também, né?
caras que são tão milionários que tem times de futebol e várias outras coisas a mais, né? E você vê uma população também muito pobre nesses mesmos países, tá certo? Então, até os países que têm aí a fama de serem os com melhores qualidades, né? O melhor riqueza, como você coloca ali os Emirados Árabes Unidos, ele tem muita desigualdade também na parte periférica, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem os arranha-céus mais tecnológicos do mundo, ele também tem uma periferia ali, e uma periferia também composta por muitos imigrantes, né? Então essa é uma realidade que a gente encontra também no Oriente Médio, tá certo? Então a concentração ali ela é bem desigual, tá certo? Então enquanto muitos ali não têm acesso às riquezas, poucos têm acesso a quase toda a riqueza. Então esse é o diferencial, é o que se destaca ali dentro do processo de distribuição dentro dessas riquezas aí do Oriente Médio, ok? Tranquilo, gente. Olha só, dando um avanço, a gente vai começar a entender primeiro a questão da Palestina. Então, ali era uma introdução para vocês lembrarem, né, o que é o Oriente Médio, para vocês se conectarem no espaço do que a gente vai citar agora. E o primeiro conflito que a gente vai destacar vai ser o conflito da Palestina, tá certo? Então, para a gente entender aí a questão da Palestina, envolve juntamente um outro país. Esse outro país aí, que é Israel. Então, Palestina e Israel é um problema que já vem há muitos anos, né? E a gente vai conseguir entender isso aí rapidamente, já já. Quando a gente começa a falar da questão aí envolvendo principalmente os judeus, vem a questão do sionismo. E o sionismo, ele seria aí uma luta por um Estado judeu de direito. Então, resumidamente, a gente vai entender o seguinte: os judeus eles estavam aonde hoje é Israel. Eles surgiram lá. Só que antes de Cristo, os romanos invadiram a área deles. E os judeus eles se espalharam pelo mundo. Então aí os judeus eles se caracterizaram como uma etnia que não tinha a sua delimitação territorial. Então essa é a questão deles. Mas na religião eles entendiam a seguinte situação: que eles tinham que voltar para o lugar deles de origem e formar um Estado judeu, certo? Então é isso aí que aconteceu. Depois de Cristo já, eles fizeram a primeira tentativa. E nessa tentativa foi fracassada, porque quando eles chegaram lá já estava dominado ali também pelos árabes. Então aquela região que era dos judeus, que os romanos tomaram, e depois de Cristo eles tentam voltar, já estava com árabes. E os árabes e os judeus não se entenderam. E aí os judeus voltaram a se espalhar pelo mundo. Quando chega isso lá por volta do século XVII, que é uma nova tentativa aí deles retornarem ao lugar deles de direito, o lugar que eles surgiram, né? E também fracassou. E aí, em volta do que hoje é Israel, você tem ali um mundo árabe total. E aí, ou seja, os árabes já tinham dominado aquela região e os judeus não conseguiam voltar. Então, isso é uma coisa bem simplesinha para a gente conseguir entender. E aí, o que acontece? Nas aulas de história, vocês já viram lá as questões do nazismo, né? E toda aquela questão também que envolveu as consequências que o nazismo envolveu. E aí, esqueci de ligar minha luz aqui, ó. Agora estava com a iluminação, agora que eu lembrei. Então o que acontece? Os judeus eles foram perseguidos durante o nazismo. E aí um dos resultados foi o seguinte: a ONU, pós a Segunda Guerra Mundial, ela vai aprovar um plano de partilha, né? Onde ele vai propor a criação de dois estados. Um estado judeu, com o nome de Israel, e um estado que seria árabe muçulmano, né, com o nome de Palestina. Então seriam esses dois estados que seriam criados, né, com o objetivo ali de dividir aquela região que estava ocupada pelos árabes entre esses dois povos. Os judeus, que eram os povos que ali tinham as suas heranças históricas, vamos dizer assim, e acabar dividindo com os árabes que chegaram depois ali, né? Então essa região aí ela foi uma região de contestação. E aí vocês vão começar a entender que essa contestação é uma contestação que envolve o quê? O elemento religioso. Então a religião ali, além da questão territorial, então o território é a relação de poder, mas quando você coloca a questão aí do religioso se tornando muito forte, aí a situação fica um pouquinho mais problemática.
Então, fazendo esse breve histórico, que vocês já ouviram também, com certeza, lá nas aulas de história, do que os judeus eles estavam ali de direito e que, consequentemente, os judeus perderam esse território e, posteriormente, eles tentaram voltar através da ideia do sionismo todo, a gente consegue clarear que a questão de Palestina e Israel é bem mais complexa. E aí seria essa situação. O que acontece? Quando a ONU cria o Estado judeu, né, com o nome de Israel, os árabes muçulmanos eles vão recusar esse reconhecimento. Então, você entra numa contestação por esse território. A ONU achou que seria bem simples, né, fazer essa divisão e propor que ali se originiam, então, dois estados. Mas, na realidade, isso não aconteceu, porque os muçulmanos não respeitaram essa partilha. Então, aí a gente tem a ideia inicial. Então, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, o sionismo aí, ele seria uma luta, né, por um Estado judeu. E tudo isso está relacionado dentro das crenças, né, religiosas dele, né? Então ele já é um desejo aí que não é algo recente, então isso aí vem de muito e muito tempo, né? E no sentido deles conseguirem retornar à terra onde estavam seus ancestrais, né? Então o fator bíblico para eles, né? E é essa questão aí inicial. O que eu estou projetando para vocês aí agora é um mapa de como era a Palestina em 1946, né? Então, esse que está aqui em destaque para a gente, vocês estão vendo o mouse aí? Deixa eu ver aqui no meu retorno se tá, né? Então, é o seguinte, esse primeiro mapa, ele está mostrando aqui, então, a Palestina como ela era em 1946. Quem vivia na Palestina? Os árabes, muçulmanos, ok? E aí, o que acontece? A partir desse momento, vai vir, então, a criação de Israel. No segundo mapa, a gente já percebe como se deu a divisão. Então, você tem uma faixa estreita que chama da faixa de Gaza, você tem a área aqui da Palestina, juntando aqui o que está colorido. O que está em branco na projeção, no mapa, ele seriam as áreas que pertenciam a Israel, certo? E aí, a capital de Israel, ela está aqui no litoral, é Tel Aviv. Muitas vezes a gente escuta na TV Jerusalém, né? Escuta falar muito, ou mais vezes o nome de Jerusalém do que em si o nome da Palestina. E aí, o que acontece? Você tem um processo todo envolvido. Adriano, eu vi a tua dúvida aqui, eu já vou só ler, tá? Deixa eu concentrar a explicação, já dou uma atenção lá. Quem tiver mais dúvida pode colocar aí no comentário, tá, gente? Fica à vontade aí. Depois a gente dá uma paradinha de cada um e continua. Tá, então só para não perder o foco aqui, o segundo mapa, ele envolve, então, a divisão pela ONU. Então, Israel e a Palestina seria o que está aqui em laranja, tá certo? E aí, posteriormente, a gente vai ter uma outra guerra. Na verdade, do dia que foi criado o Estado de Israel, a gente vai entender que já teve a Primeira Guerra. Mas vai ter uma outra guerra que vai ser mais à frente, onde vocês vão perceber o seguinte: a Palestina vai perder mais território ainda. Então, no mapa de 67 aqui, ó, a gente vai perceber aí uma questão bem problemática, né? O território se reduziu bem. E quando a gente chega aí na simulação aqui atual, a gente vai ver, olha o que sobrou da faixa de Gaza, né? E olha o que é a Palestina e todo esse processo. Então, como eu estava falando ainda agora, tem uma coisa importante aí. Você tem que lembrar o seguinte: muitas vezes a gente está assistindo TV, o que fala lá na TV? Vai falar lá de Jerusalém, que é a capital de Israel e todo esse processo. Oficialmente, Jerusalém não é a capital de Israel. Israel tenta esse reconhecimento. E só dois países que reconhecem Jerusalém como a capital é os Estados Unidos e Porto Rico. Os outros países do mundo não reconhecem. Então, ou seja, oficialmente a capital de Israel é Tel Aviv e está lá na margem do mar, tá certo? Então essa aí é a questão principal. Então vamos dar essa focada aí e conseguir avançar já já. Antes de começar a falar das guerras, deixa eu ler aqui a mensagem do Adriano. Essa questão aí do corona, né? Tá tranquilo. O Adriano, né? Ele colocou um questionamento importante. Ele coloca aí para a gente o seguinte: o professor, Israel e Palestina, com seus conflitos históricos e cunho religioso e territorial,
A união devido ao coronavírus é provisória definitiva. Esses conflitos árabes, eles são os conflitos aí bem tensos, né? Vamos dizer dessa forma. Se a gente começar, quando chegar nos outros países aí mais à frente, a gente vai começar a perceber algumas coisas aí bem interessantes, como relações que o mesmo país ele tem a divisão dentro da religião também. Então, deixa eu clarear isso aí, deixar mais fácil a explicação. Você vai pegar, por exemplo, o Iraque. O Iraque você vai ter lá uma população muçulmana, onde dessa população muçulmana você vai ter aí xiitas e sunitas, né? E qual que seria a relação dessa diferença, né? Seria aí o entendimento deles mais radical ou não em sentido à religião. E aí, ou seja, quando você coloca uma população que tem religião totalmente diferente, né, como é o caso aí dos palestinos e dos israelenses, a relação é bem mais conflituosa. Então, é uma pergunta aí que, na verdade, seria assim, um risco falar, né? Na verdade, a pergunta não foi, acabou sendo algo que seria a minha opinião, né? Assim, pela minha opinião, ela ficaria no sentido de que é provisório. É provisório porque se eles não se entendem há todo esse tempo, né? Dificilmente aí seria o coronavírus o responsável por uma união entre esses dois povos que estão com contestação de território de muito tempo, tá certo? Reparem só aqui, gente, acho que eu respondi, né, Adriano? Se tiver ainda alguma dúvida, pode falar. Gente, olha só, eu queria que vocês olhassem esses 4 mapas. Está evidente que Israel aumentou seu território. Agora, por que Israel conseguiu aumentar seu território se todos os países vizinhos a Israel são países árabes? Por que esses árabes não se ajuntaram? Porque eles não ajudaram a Palestina a conseguir manter seu próprio território, né? É a primeira dúvida que vai surgir. Você vai pensar o seguinte: ué, montaram um Estado judeu dentro de uma área árabe e os árabes não ajudaram os caras a manter esse território? Na verdade, eles tentaram. E eles tentaram de muitas formas, né? Só que o maior parceiro de Israel é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, vocês sabem que há séculos ele se tornou uma potência econômica, né? E nos últimos anos, aí, há décadas, né? Ele se tornou a potência bélica, né? Então, o que você tem ali? Você tem a influência dos Estados Unidos muito grande por trás de Israel. E tanto é que quando eu falei para vocês agora aí da capital, né, de Tel Aviv e Jerusalém, os Estados Unidos considera a capital Jerusalém. Jerusalém está bem aqui no meio. E o que acontece? Nessas últimas guerras, ao longo dessas guerras, melhor falando, né, a Palestina perdeu o território que seria de Jerusalém. Na partilha da ONU, Jerusalém seria um território que não pertenceria a nenhum das 3 religiões. Ele seria um território global. Só que aí nas guerras, Israel conseguiu avançar sobre esse território. Tá certo? Então é bem isso aí. Tranquilo, Adriano. Abraço aí. É o Adriano do mestrado, Adriano? Acho que a gente estuda junto lá no mestrado, né? Se for aí, abraço, cara. Se não for. Ah, o filho dele? Bacana, manda. Ah, legal. Eu estudo com o teu pai, então. Eu estudo com o teu pai lá. Abraço aí, Adriano. Tranquilo. Manda um abraço para ele. Fiquei na dúvida aí. Manda um abraço pro teu pai, gente boa. Vamos lá. Gente, seguinte, o primeiro conflito que a gente vai falar aqui, tá? Seguinte, guerra da independência de Israel. Então, essa guerra aqui, quando Israel se torna um país, ele vai fazer o seguinte: ele vai vai ter um contestamento dos árabes. Então, ou seja, a partir do momento que é proclamada uma independência de Israel, os árabes vão se juntar e vão tentar invadir Israel. Então, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Olha o que está projetando para vocês, ó. Um dia depois da declaração do Estado de Israel, Líbano, Síria, Jordânia, Egito e Iraque invadem Israel. Então, ou seja, esses países aqui, eles são todos países árabes. E os países árabes viram um país parceiro deles, né, um país árabe também perdendo seu território, eles pensaram, vamos lá e vamos resolver isso. Só que quem estava por trás de Israel mesmo, os Estados Unidos, como eu falei para vocês anteriormente, certo? Então, olha só, os árabes enfrentam desavenças internas e eram numericamente superiores, né? Mas existia um problema do outro lado. Os Estados Unidos
que, com apoio aos judeus, conseguiram vencer a guerra facilmente. Então, o treinamento militar dos Estados Unidos, ele é um treinamento aí bem consolidado, né? E aí você está se falando de 1948. Então, ou seja, os Estados Unidos já tinha saído vitorioso da Segunda Guerra Mundial e já estava iniciando aí a bipolaridade. Você está iniciando aí o contexto de uma Guerra Fria. E aí, ou seja, 48, 49, os Estados Unidos vai apoiar quem? Os judeus. Então aí você tem essa contestação inicial, tá certo? Então quando a gente fala dos conflitos árabes-israelenses, logo o primeiro que vem é a ideia da Guerra da Independência que aconteceu de 48 até 49, tá certo? E aí o seguinte, uma coisa que vai ser importante vocês ressaltarem também é que Israel ela não se limitou apenas em defender esse território, ele acabou avançando sobre o território da Palestina, né? E esse aí vai ser a problemática toda, entendeu? Então olha só, vamos voltar aqui no outro slide. Aqui era a Palestina, aqui foi a divisão dela, então, ou seja, o que está branco vai ser Israel, e a Palestina foi isolada, e aí, depois, o que Israel vai fazer? Ele não vai defender só seu território, ele vai avançar. Então, olha a consequência aí, quando vai chegar na outra guerra, como o território vai resultar. Isso aqui já é 67, é a Guerra dos 6 Dias, né? Então, vamos entender já já como vai ser essa guerra. Fica alguma dúvida aí na Primeira Guerra da Independência, gente? Não? Se tiver, pode colocar lá no bate-papo, tá? Fiquem tranquilos. Segundo conflito envolvendo aí os árabes e os israelenses. Esse segundo conflito, ele ficou questionado sobre a relação aí do Canal de Suez, tá certo? Então essa guerra aqui, ó, ela foi uma guerra que colocou um problema envolvendo o Egito, porque o Egito ele nacionalizou esse canal aqui chamado Canal do Suez. E aí, quem entrou para contestar essa nacionalização foi a Inglaterra, a França e Israel, certo? Então aqui é essa ligação. Essa ligação entre aí o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, né, foi criada por um canal, esse canal chamado Canal do Suez, que foi, em um belo dia, nacionalizado pelo Egito. Então isso aí acontece em 56. E olha o que vai surgir então. A construção do Canal de Suez encurtou a distância entre as metrópoles da Europa e suas colônias na Ásia, né, através do Mar Vermelho e do Mar Mediterrâneo. Então, na verdade, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo eles vão ser ligados por esse canal, né? E aí, o que acontece? Era um interesse de todos. Todos ali tinham esse interesse entre a navegação, porque você tinha um encurtamento aí nas distâncias, né? E você está falando aí de 56, onde você ainda tinha diversas colônias, tanto no continente africano como no continente asiático, ok? E aí, com a nacionalização desse canal, começa então a ter uma questãozinha aí envolvida, que é essa contestação, que vem da Inglaterra, da França e de Israel. Consequentemente a isso, então, você vai ter então um problema que vai avançar envolvendo também a guerra anterior. Ou seja, Israel, com o apoio dos Estados Unidos, já tinha lá o avanço do seu território. E Israel, Palestina, fazem a fronteira com o Egito, né? Então, ou seja, seria uma forma aí deles conseguirem mostrar o poder de guerra juntamente aí aos árabes, ok? Então, o que acontece? Vai surgir como potência aí a Inglaterra e a França, com o apoio de Israel nessa guerra. Então aí eles vão se unir, eles vão atacar e acabar vencendo o Egito. Com isso, você vai ter uma parte ali de Sinai que vai ser derrotada. Então, ou seja, o Egito acabou perdendo uma parte do seu território também, né? Devido a essa guerra. Então essa guerra o Egito levou a pior. Guerra dos 6 Dias, ela acontece em 67. E a Guerra dos 6 Dias ela vai envolver o Egito, a Jordânia e a Síria. Que eles começam a ameaçar uma invasão a Israel. Nessa ameaça a essa invasão, né, Israel vai acabar se adiantando. E aí ele vai realizar um ataque relâmpago, né? Esse ataque relâmpago ele acontece no dia 5 de julho de 1967 e ele começa atacando aí com os aeroportos
dos três países, né? Então, do Egito, da Jordânia e da Síria. Posteriormente a isso, você vai ter a vitória aí de Israel com 6 dias. Então, por isso que ganha o nome de Guerra dos 6 Dias. E nesse resultado, você vai ter como uma anexação também a faixa de Gaza e a Península de Sinai, lá do Egito. A Península de Sinai, ela tá por aqui, ó. Ela tá nessa parte aqui. Então, eles já tinham perdido uma parte durante a guerra do Canal de Suez, né? E essa península, ela vai ser totalmente perdida a partir da Guerra dos 6 Dias, certo? E aí, na parte norte ali de Israel, eles também vão ganhar uma parte ali da Jordânia, né, que seria aí as colônias Golã, e uma parte da Síria, desculpa, a parte da Jordânia e as colônias de Golã que pertencem à Síria. Então, tudo isso vai ser atribuído à relação de um avanço do território deles. E é nesse período que eles vão ocupar também Jerusalém. Então, ou seja, Jerusalém, na sua projeção, né, de divisão lá pela ONU, ela não deveria ser de pertencer a nenhuma dos que ficaram divididos, né, nem de Palestina nem de Israel. E aí acontece que com a Guerra dos 6 Dias vai ocorrer a relação da ocupação de Jerusalém também. Tá certo, gente? Então é isso aí. Último conflito aqui importante, tá? O que eu quero que vocês entendam? Yom Kippur. Então, Yom Kippur, ele é o conhecido como um feriado, que é o feriado judaico, né? Que ele é o dia da perdão. Então, na verdade, os judeus vão lá para o Muro das Lamentações, né? Vão pedir desculpa lá vão pedir o perdão pelos seus pecados e todo aquele processo. E aí, nesse dia 6 de outubro, que era o dia do feriado, né? O exército da Síria e do Egito, eles acabaram fazendo um ataque surpresa em Israel. E aí, inicialmente, eles conseguiram recuperar aí as colônias de Golã e a Península de Sinai. Então, isso aí foi o início da guerra. Mas teve uma negociação posterior, né? Na relação, juntamente com a questão do avanço, né, do avanço de Israel. Então, Israel vai atacar com o apoio dos Estados Unidos, é lógico, e nesse começo de ataque aí, ele vai ter essa relaçãozinha. Então, olha só, mas Israel reagiu ao ataque isolado, né, isolando o canal de Suez e bombardeando a cidade de Damasco, né, a Síria, e ele acabou vencendo a guerra. Então, nessa guerra aqui de Yom Kippur, ela não teve uma alteração no sentido de território. Então ela manteve a mesa de 67, tá? Então eles, na verdade, Israel perdeu o território, mas depois ele conseguiu recuperar esses territórios. Então você não tem uma alteração de fato. Ok, gente? Vamos passar aqui então para os tratados, né? Os tratados que vão envolver a questão de tentativas de paz, certo? Então essas tentativas de paz, elas estão relacionadas na seguinte questão. Você vai ter aí então o acordo de Camp David, tá certo? Vai ter também o acordo de Oslo. Você vai ter aí também a questão do mapa do caminho e uma relação também que vai envolver o Barack Obama numa tentativa de colocar uma paz ali na região. Então, são as tentativas de paz que, posteriormente, entraram em conflitos novamente, né? Então, você tem uma contestação aí hoje, como eu falei para vocês, do Donald Trump, por exemplo, reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Então, o conflito ele fica bem mais evidente nesse sentido. Beleza. Deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem. Vamos lá. Professor, guerras e conflitos árabes tiveram influência na Guerra Fria durante esses períodos? Tá, vamos lá. Na verdade, tipo assim, a Guerra Fria, ela acabou influenciando outros conflitos, podemos dizer dessa forma. Então, não especificamente na questão da Arábia, da questão palestina e israelense, mas você teve aí uma relação também em alguns países africanos do avanço aí da Guerra Fria. Então você tem ali conflitos ali na Etiópia, áreas próximas aí que estão ainda dentro da questão do Oriente Médio, você pode colocar ali o Afeganistão também, então ele teve um avanço aí da União Soviética e vários processos aí
nesse sentido, tá? Então, na verdade, tiveram conflitos secundários, mas não vamos dizer que esses conflitos aqui, eles provocaram alguma situação dentro da Guerra Fria. Aí a gente discorda. Isadora, isso, boa pergunta, né? Tá, pergunta bem clara. Por que, mesmo com tantas tentativas, nenhum deu certo, né? A questão toda ali envolve uma relação bem mais atrás do que só o território, que é a questão do petróleo, né? Então você vai entender ali que os israelenses eles têm esse apoio dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um interesse total ali pela região, o reconhecimento da Palestina é uma questão muito problemática também, né? E os árabes, no geral, eles têm ali o controle do petróleo, mas, em consequência, eles também têm uma relação ali de uma deficiência militar. Então, você viu que lá nas primeiras guerras, né? Eu destaquei para vocês o seguinte, que os árabes, eles tinham maior quantidade de soldados, mas eles tinham um treinamento militar, uma relação bélica bem menor. Então, nisso aí que dava um fracasso nas guerras para eles, né? E nessas tentativas de paz todas, sempre tiveram avanços, mas depois tiveram retrocessos, né? E aí, para a gente conseguir entender qual é a situação da Palestina hoje, né? A Palestina, ela tem, vamos voltar lá para aquele slide, eu devia ter colocado ele na frente de novo. Aqui, ó, se a gente seguir esse mapa, a faixa de Gaza é onde estão os palestinos, assim como também os pontos vermelhos aqui são onde estão os palestinos. Mas quem controla, por exemplo, a entrada dos palestinos são os israelenses. A desigualdade é tão grande entre eles, né, que é muito comum, ao menos nos últimos anos era bem comum isso aí, a gente percebeu o seguinte, que tinham palestinos que saíam da sua área ali, da faixa de Gaza, né? E com o intuito de pegar uma faca e matar dois, três judeus do outro lado, né? Israelenses. Era uma tentativa assim de libertação, mas também que eles iam morrer, que eles iam, o exército israelense ia dar um fim neles. Mas era uma tentativa ali de conseguir mostrar uma resposta que eles não estavam felizes do jeito que estavam, né? Então, esses aí são os conflitos todos que envolvem a questão aí inicial dos árabes, tá certo? Então, árabes e israelenses aí seria essa a ideia dos conflitos, ok? E vamos dar continuidade, então. Gente, quando se fala ali do Oriente Médio, vai se destacar uma outra área também bem importante. Essa outra área aí é um território chamado Afeganistão, tá certo? Então, a localização do Afeganistão aqui no Oriente Médio, ó, e aí você tem a localização com fronteira aqui com o Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, o Paquistão, o Irã, são países que fazem fronteira com o Afeganistão, tá certo? O problema envolvendo a questão do Afeganistão, ele ficou bem mais no nosso dia a dia. Isso porque, pós os atentados de 11 de setembro, né, houve uma invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão. Isso por causa de um grupo que vinha crescendo muito na região, né, e que com a prática de atentados terroristas atuavam também no sentido de opressão, melhor, desculpa, não seria opressão a palavra, mas de oposição. Eu pensei oposição foi opressão. No sentido de oposição à ideia norte-americana, né? Então, ou seja, nos Estados Unidos ele tem esse avanço aí todo, no sentido aí do neoliberalismo, extremo capital e todo esse processo, e isso fez com que alguns grupos se organizassem dentro ali seriam milícias dentro do país, né, que se organizaram em relação aí à questão do poder e de tentar ali se resistir à influência cultural dos Estados Unidos e tentar principalmente ressaltar o elemento cultural deles, a questão religiosa e todo esse processo, tá ok? O conflito do Afeganistão aí pra gente, ele começa a ser estudado aí em 1979, tá certo? Ainda agora o Adriano, né, perguntou a relação da Guerra Fria. A Guerra Fria envolve aqui o Afeganistão. O que acontece em 79? O Afeganistão ele vai ser invadido pela União Soviética. Então, esse é o primeiro processo. Posteriormente,
essa invasão, esse processo de Guerra Fria e tudo, né? O Afeganistão, ele não é um país industrializado, ele não é um país que envolve um contato com o oceano, por exemplo, né? Um contato próximo, né? Ele está ali isolado na parte continental. E uma outra situação do Afeganistão é a relação do território. É um território muito montanhoso, então você tem muitas colinas, montanhas, né? E todo esse processo dentro do território. Então, essa é a questão inicial. Pós a própria retirada da União Soviética, né? Ou seja, quando acaba a Guerra Fria, o Afeganistão ele não tem mudanças, não. Tanto é que quando os Estados Unidos invade o Afeganistão, armas que foram usadas pelos grupos, né, paramilitares eram armas da própria União Soviética. Então a gente tem uma noção aí de quanto foi a diferença, né, entre os exércitos. Ok? O Afeganistão ele ganha fama a partir de um cara chamado Bin Laden, tá certo? Osama Bin Laden, com certeza vocês já ouviram falar esse nome, né? Ele foi um líder de um grupo chamado Al-Qaeda. O significado da palavra Al-Qaeda está relacionado assim à base, alicerce, né? Então eles tinham essa questão aí principal no contestamento, né? E na forma de conseguir expressar a cultura deles. Só que tinha um outro grupo. Esse grupo aí, do Mullah Mohammed Omar, ele é o grupo Talibã. E o Talibã, o significado dele seria estudante, tá certo? Então você tem dois grupos ali dentro do Afeganistão. Você tem um grupo aí, Al-Qaeda, que era comandada pelo Bin Laden, e a do Mohammed Omar, que era o Talibã. Então são dois grupos aí que vão se influenciar nessa relação aí pela conquista do território, né? Então depois que a União Soviética se retira, a briga pelo poder fica entre esses dois grupos. E é dessa forma que começa a se desenvolver a história do Afeganistão. Só que o Afeganistão vai ficar muito famoso, né? Principalmente pelas suas relações comerciais que ele tinha com os Estados Unidos e que posteriormente foi um dos caras lá do Afeganistão, né? Na verdade, não, as relações comerciais eram principalmente com a família do Osama Bin Laden, que ele tinha relações aí com os Estados Unidos, principalmente o governo do George Bush pai, e posteriormente, quando se estava vivendo o governo do George Bush filho, né? O Al-Qaeda organiza um atentado que ficou muito famoso aí pra gente, que foi o atentado do dia 11 de setembro, certo? Então, dia 11 de setembro aí de 2001, teve um atentado aí dos maiores atentados do mundo, aonde aviões foram sequestrados e foram estrategicamente direcionados para lugares importantíssimos para os Estados Unidos. Os dois primeiros foram atingidos ali nas Torres Gêmeas, né? Um cartão postal presente em muitos filmes, né? Lá em Manhattan, nos Estados Unidos. A tentativa de um outro na Estátua da Liberdade e o outro foi jogado no Pentágono, né? Então esses aviões aí sequestrados eles estavam com uma dinâmica toda envolvendo a relação de conseguir provar o poder que os árabes e principalmente o grupo da Al-Qaeda tinha em relação aí a represálias aos Estados Unidos, certo? Então esse início aí de conversa quando a gente envolve a questão do Afeganistão, beleza? Fica alguma dúvida aí, gente? Não? Então vou avançando aqui. Dúvida, deixa lá, pode abrir o microfone, fiquem tranquilos. O que acontece? Como resultado dos atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Isso porque ele proclamou uma guerra contra o terrorismo, né? E essa guerra aí ela vai ser bem dinâmica, aonde ele vai ter aí o questionamento, então, de perseguição aos terroristas, né? E aí os inimigos principais declarados vão ser o Bin Laden e a Al-Qaeda, por causa que eles se assinaram o atentado, né? Então eles assinaram e colocaram que o atentado foi a organização deles. Juntamente com a questão do Afeganistão, teve também uma outra invasão, a invasão do Iraque, que a gente vai entender já já. Deixa eu ver as perguntas que chegaram aqui.
Fale, Muriel. O Gustavo. Na verdade, a relação lá da política, né? Eles foram divididos bastante entre os dois, pô. Então você tinha ali lideranças políticas também envolvendo tanto da Al-Qaeda como do Talibã. O negócio ele é bem mais acima, entendeu? Então, na verdade, não foi só um dos grupos, não. Você teve isso. O que teve também agora, que teve um cessar-fogo e já é na Europa, não é aqui na parte já do Afeganistão, seria mais a relação ali própria dos bascos, por exemplo, né, que eles retiram lá a luta armada e entram como um partido político mesmo, tentando a relação lá na Espanha, né? Tem alguma coisa nesse sentido. Mas por trás tanto do Talibã como também do Al-Qaeda, eles tinham aí os poderes, né? Pensantes, tinham ali as mentes que faziam o trabalho ali intelectual do grupo e também tinham aí a relação política, e além dos soldados, né? Então os dois grupos aí eles ganham bastante importância. Tranquilo? É isso aí. Olha só, vamos falar do Irã. O Irã ele é também uma questão bem interessante. Por quê? Deixa eu pôr parte aqui, estou muito agoniado. Sim, vamos lá na parte do Irã aqui. O Irã ele vai se tornar um território, né? É, independente. E no ano de 1921, ele vai passar a viver um governo ditatorial de um cara chamado Shah Reza Pahlavi, certo? Então lembra desse nome aí, o Shah, ele era o comandante. Então o Shah Reza Pahlavi, ele comandou ali o Irã por muitos anos. E esse governo ditatorial, ele só foi derrubado com a Revolução Islâmica. Então aí você vai passar a ter já é, anos após uma relação aí de uma revolução. E aí o que que acontece? Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui, Muriel, vamos lá. Interessante. Eu ia até fazer essa ponte depois, Muriel. O Muriel fez uma pergunta bacana aqui, olha. O professor fez assim, ó. Em uma prova, como poderia vir a relação de quem ganhou a guerra do Afeganistão, né? A guerra do Afeganistão você vai ter dois confrontos ali. Vamos voltar aqui para o Afeganistão antes de começar no Irã. O Afeganistão você vai ter dois momentos, né? Vamos falar dessa forma. Então, você teve uma guerra aí do terrorismo, onde foi a invasão dos Estados Unidos, tentando acabar com a Al-Qaeda e o Talibã. E, posteriormente, uma coisa importante também, esses dois grupos, eles são grupos que eles têm uma relação religiosa muito forte, né? Então, eles têm diferenças entre eles, essas diferenças vão desde a organização do grupo até a questão religiosa mesmo. Então, alguns são mais fanáticos, né? Alguns são mais claros e objetivos na linha de pensamento deles e radicais em esse processo todo. Então, tanto a Al-Qaeda como o Talibã, eles enxergam os Estados Unidos como inimigo. Isso porque os Estados Unidos, por ser o comandante aí do processo econômico todo, né, ou estar sempre à frente, ele vai ser o seguinte, ele vai ser um elemento que vai influenciar diretamente no nesse processo da guerra. Então, ou seja, tanto a Al-Qaeda como o Talibã, eles vão se opor aos Estados Unidos e uma das formas de oposição deles é através dos atentados também. A guerra do Afeganistão em si, com esse nome de guerra do Afeganistão, quando ela veio cobrada aí para a gente em questões, quem venceu aí foi os Estados Unidos, que fez o isolou, né? Mas o que acontece? Posteriormente, os Estados Unidos começaram a retirar suas tropas, continuou uma guerra civil. Então, você tem uma guerra lá entre a Al-Qaeda e o Talibã e todo esse processo. Detalhe importante que a Al-Qaeda ela perde a sua dinâmica toda no mundo e quem ganha esse processo todo, na verdade, alguns líderes da Al-Qaeda, eles vão se tornar líderes do Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico ele vai ser bem mais radical do que a Al-Qaeda, né? E aí você tem a relação dos outros grupos menores também, entendeu? É nesse processo. Então, aqui no Irã, é uma coisa bem tranquila também, gente. Vocês têm que entender o Irã da seguinte forma. É, o território do Irã, então, ele passava por uma ditadura de um cara chamado Shah Reza Pahlavi, e essa ditadura ela só acabou com uma revolução islâmica, que foi liderada pelo Ayatollah.
Então, o governo do Ayatollah, né, ele entra em vigor a partir do momento que eles conseguem derrubar a ditadura do Shah Reza Pahlavi. Ayatollah, Ruhollah e Khomeini, esses nomes aí bem complicados, bem árabes mesmo, né? Ele passou então a ser aí o líder do Irã. Aí envolve os Estados Unidos mais uma vez, tá, galera? Lembra que a gente estava falando aí do Afeganistão e estava falando aí também da Palestina, que envolve os Estados Unidos? Estados Unidos mais uma vez aqui no Irã. Olha o que acontece nesse momento. O Shah Reza Pahlavi, ele era um parceiro dos Estados Unidos. O Irã é produtor de petróleo. E aí, o Shah Reza Pahlavi, ele tinha uma parceria comercial bem tranquila junto com os Estados Unidos. Só que quando o Ayatollah assume o poder, aí você começa a ter uma ruptura nesse processo. E aí vai ser instalado, então, um governo é, liderado, né? Um governo liderado pelo Ayatollah, e aí você vai ter um bloqueio, principalmente no fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. E aí vem então essa questão aí do Irã. Guardem só essa informação que eu já vou falar uma coisa já para vocês entenderem melhor, vai ficar bem claro. Outra coisa importante, para a gente conseguir entender quem é o Irã, quem é os Estados Unidos e o que vai sobrar para o Iraque. Uma coisa importante é rapidinho. Vocês têm que saber que o Irã ele vai ser o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, tá certo? E lembra outra informação que eu falei ainda agora. O Shah Reza Pahlavi era parceiro dos Estados Unidos. Aí agora a gente vai lembrar que o Ayatollah ele não era parceiro. Então ele fez uma ruptura com as relações comerciais com os Estados Unidos. Qual foi a consequência? Essa guerra. A guerra aqui que vai ser chamada da Guerra do Irã e Iraque. Tá certo? Então, olha só. De 1980 até 1988, existiu uma guerra. E essa guerra, ela tinha o apoio dos Estados Unidos no lado do Iraque. Então, agora ficou bem mais claro aí o que a gente está falando, né? Pense só. Shah Reza Pahlavi tinha parceria com os Estados Unidos. O Irã é produtor de petróleo. Quando entra o Ayatollah, ele foi uma revolução islâmica, e o Ayatollah assume o poder do país e quebra essa parceria comercial com os Estados Unidos. O que os Estados Unidos vai fazer? Ele vai bancar o Iraque nessa guerra. Então, o Iraque ele vai ser financiado pelos Estados Unidos na tentativa de romper com o Irã. Quem era o cara que era o líder dentro do Iraque? Saddam Hussein. Então, quem fez o Saddam Hussein foi os Estados Unidos. E qual era o objetivo? Derrubar o Irã. Eles queriam o petróleo do Irã. O Iraque, ele não tem essa produção de petróleo. E ele necessitava também desse petróleo. Então, o que o Iraque vai fazer? Ele vai para essa guerra. A guerra vai até 88. Quando chega em 88, Saddam Hussein senta para o Ayatollah e eles percebem que não tem mais como eles continuarem. Os dois estão sem grana para continuar e ninguém venceu a guerra. Então eles vão lá e dão o fim à guerra. O que o Iraque faz? O Iraque invade o Kuwait. E quando o Iraque invade o Kuwait, o que os Estados Unidos faz? Proclama a Guerra do Golfo. Então os Estados Unidos pegam e falam assim, Saddam Hussein, eu te banquei para você acabar com o Irã. Ninguém mandou você mexer com o Kuwait. E aí, ou seja, o intuito dos Estados Unidos é apenas o petróleo, né? Então é essa questão toda que envolve esse país chamado Irã. E aí tem algumas coisas mais além, tá? Como a relação seguinte, o Irã, ele tem uma produção de energia atômica também. Então ele se torna aí uma potência, né, nesse sentido bélico, e toda essa ideia ela vai se dando aí nas relações até hoje. Então, ou seja, as relações aí comerciais estão abaladas entre o Irã e os Estados Unidos. O Donald Trump, ele nos últimos anos, ele proibiu a entrada de refugiados nos Estados Unidos, né? E todo esse processo aí vem trazendo aí um aumento do conflito, tá certo? Então é isso aí. E aí fica aquela dúvida, né? E aí, Estados Unidos versus Irã, e o Brasil, o que ele tem a ver com isso, né? A gente sabe que o Brasil, ele é um parceiro comercial do Irã, mas, ao mesmo tempo, o Brasil ele vem adotando uma política
de apoio aos Estados Unidos, né? Tanto é que nosso presidente atual, na campanha dele, tinha prometido até que se vencesse a eleição, ele iria é, reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. E quando ele foi tentar cumprir isso aí, né, o Itamaraty, as relações internacionais do Brasil não deixaram, né, entenderam que tinha um perigo bem mais além do que apenas o reconhecimento, estava mexendo com os árabes ali, né, e esse processo ele voltou atrás. Então, na verdade, o que o Brasil tem hoje em Israel é a embaixada que fica em Tel Aviv e tem um escritório dessa embaixada lá em Jerusalém, mas o único que reconhece como capital e tem a embaixada é os Estados Unidos e Porto Rico também, tá certo? Então a questão do Irã. Com todo essa entendimento, a gente consegue clarear, né, a ideia aí de que o conflito não está apenas numa briguinha, né, tem uma coisa muito mais por trás, né. Falem aí, galera, deixem mais perguntas aí. Vamos ver aqui. Ó, gostei do chat. Gustavo, claro, com uma luz do dia. Muriel. O que posso listar como a causa da guerra, né? Quando você coloca a guerra ali, no caso, acho que a gente está na questão do Afeganistão, né? Quando você coloca a guerra maior, que é contra os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é a guerra contra o terrorismo. Quando você coloca a guerra ali civil, é a guerra para chegar ao poder. Então, na verdade, os grupos ali, eles são menos... eles se entendem bem poucos, né? E aí, consequentemente, assim, eles vão ter um processo aí de necessidade, né? De buscar essa veia política. Então, é que vem o maior problema. Adriano, pela coalizão Israel com a Guerra do Golfo, foi para o principal território econômico, petróleo. Uhum. A questão econômica aí é o do petróleo, isso mesmo. Por quê? Porque, na verdade, o que estava ali em guerra, né, era o fator ali petróleo. Então, petróleo é economia. Eles estavam interesse na riqueza do terreno em si. Eles queriam ali só o petróleo como um principal. Na verdade, o interesse de Israel, o território de Israel econômico. A mesma coisa aí, bem isso aí, professor Muriel, verdade. É o seguinte, o que acontece? Você vai ter aqui uma questão aqui importante. O interesse dos Estados Unidos, ele está por trás da questão do território todo. Então, o território é uma relação econômica. É nesse sentido, tá ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Não, aqui vai ter, no outro. Tá aqui, Adriano. Repara aqui nesse mapa que foi postado aqui agora. O Kuwait tá aqui embaixo, tá? Então, o Kuwait é esse país aqui bem pequenininho. Ele faz fronteira com a Arábia Saudita. Ele pega aqui a fronteira com o Iraque também. Então, a guerra que eu estava falando agora para vocês, ela estava relacionada aqui entre o Iraque e o Irã. Então, o Irã é produtor de petróleo e o Kuwait aqui embaixo também, tá certo? Então, o que acontece? O Iraque, ele foi financiado pelos Estados Unidos na tentativa de derrubar o governo do Irã e voltar a ter que o Irã voltasse a ter relações comerciais com os Estados Unidos. Essa guerra levou 8 anos e aí teve essa relação todinha, entendeu? Então, essa questão aí. E também em relação a Israel, voltando lá na situação de Israel, o que envolve o interesse dos Estados Unidos ali é a rota do petróleo. É isso mesmo que o Muriel colocou no bate-papo aí agora pra gente. Então, a importância está relacionada ao escoamento do petróleo. Então, Israel não é um produtor de petróleo, né? Em destaque quanto o Irã. Mas o que ele vai ter? Ele vai ter a rota de escoar essa produção, certo? Então, nesse sentido. Vamos para o Iraque, que o Iraque é facinho, gente. O Iraque não tem muita coisa, não. Seguinte, então eu já falei para vocês, eu antecipei, né, a relação da guerra aí do Iraque e do Irã, que foi financiada pelos Estados Unidos, na tentativa de conseguir retomar ali as negociações pelo petróleo com o Irã. O Iraque, ele faz fronteira com a Turquia, com a Síria, com o Irã, com a Arábia Saudita e com o Kuwait lá embaixo, tá certo? Esse cara que tá aparecendo na tela aí para vocês agora, ele chegou ao poder em 79. O nome dele, Saddam Hussein. Então, ele vai assumir o poder
com a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já deu essa forcinha para ele, né? E uma das situações ali do Iraque, do Oriente Médio no geral, é uma questão também que envolve a relação étnica. Então você tem ali tanto a questão étnica e religiosa. O próprio Iraque, você vai ter a questão ali de uma maioria xiita e a relação dos sunitas, os sunitas atrás do apoio, do apoio dos Estados Unidos e todo esse processo aí, é uma coisa bem mais complexa que a gente explica numa outra aula, tá certo? Mas olha só, nesse sentido todo, vocês têm que entender o seguinte, a independência do Iraque ela acontece em 72, e em 79 o Saddam Hussein chega ao poder com a ajuda dos Estados Unidos. O problema é que o Saddam Hussein ganhou muita força, né? Então, lembra que eu estava falando para vocês ainda agora. O Saddam Hussein foi a ferramenta dos Estados Unidos para tentar derrubar o governo do Irã. Só que ele foi teimoso. Ele pegou a ajuda bélica, pegou o treinamento, conseguiu organizar tudo isso, não conseguiu vencer a guerra do Irã, mas ele avançou sobre o Kuwait. E essa área que está o Kuwait bem apagadinho, envolve aqui o que vai ser chamado de Guerra do Golfo, né? Então, ou seja, depois que o Iraque invade o Kuwait, os Estados Unidos vai lá e põe a ordem na casa. O problema é o seguinte, lembra dos atentados que eu citei para vocês quando a gente falou do Afeganistão, que falava do atentado de 2001? Foi em setembro de 2001. O primeiro cara a ser acusado pelo atentado, ele foi o Saddam Hussein. Então, os Estados Unidos colocou o Saddam Hussein como o cara responsável, depois o Bin Laden assumiu a autoria, e aí não tinha mais como culpar o Saddam Hussein. Só que aí os Estados Unidos começou a fazer uma guerra contra o Saddam Hussein, gerando, falando, né, no sentido de que tinha armas químicas, né, que precisavam ser localizadas dentro do território do Iraque. E aí essa guerra contra o terrorismo que começa contra o Iraque, depois do Afeganistão, ela teve como represária a retirada do poder de Saddam Hussein. Então Saddam Hussein foi derrubado pelas tropas dos Estados Unidos. E olha essa imagem que ficou para vocês aí no slide, é uma imagem muito interessante, né? Saddam Hussein ali sendo derrubado, né? Literalmente. Então a estátua do Saddam Hussein sendo retirada pelas tropas americanas. Então isso aí mostra o que os Estados Unidos estavam buscando. Então o Iraque ele não tem importância do petróleo que o Irã, mas ele tinha um cara que estava dando muito trabalho ali, que foi um cara que foi bancado pelos Estados Unidos. Esse cidadãozinho aí da foto chamado Saddam Hussein, tá certo? Então bem tranquilo aí. Vamos lá pro bate-papo de novo, tô gostando. Eu queria o resto do próximo semana também, galera, põe aí. Então, na verdade, é o seguinte, então, as relações dos Estados Unidos, elas estão bem mais além, né? Elas estão aí no sentido de conseguirem os interesses gerais. Então, qual é o interesse do Brasil, dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? O interesse já conseguiu, já ter, com o apoio do governo, eles conseguiram, por exemplo, alguma influência dentro da base de lançamento de foguete lá em Alcântara, no Maranhão, alguma relação nesse sentido aí de troca de informações privilegiadas e todo esse processo ele já está ocorrendo, tá ok? Então aí os Estados Unidos ele não perde, né? Aí se você parar para pensar, por exemplo, os Estados Unidos é produtor de petróleo. Por que os Estados Unidos briga tanto por petróleo, né? Na verdade ele está reservando o petróleo. Vocês lembram o que aconteceu ano passado? Que os Estados Unidos ia invadir a Venezuela? Estava tendo o conflito político lá interno, né? E os Estados Unidos falou que ia invadir a Venezuela. Para os Estados Unidos invadir a Venezuela, ele precisava de uma base de apoio. E qual seria essa base de apoio? Ou o Brasil ou a Colômbia. Seriam as duas formas. E o Brasil ofereceu. Tanto é que a Rússia, percebendo que estava próximo de ter essa invasão, ela emprestou alguns aviões ali para a Venezuela e deixou lá em espera. E os Estados Unidos recuou, né? Desistiu de invadir. Então o Brasil ia acabar entrando numa guerra aí sem necessidade alguma, né? Era uma guerra entre dois caras grandes lá e o Brasil estava fornecendo o aeroporto ali, o que poderia ser uma coisa bem mais complicada. Então a geopolítica é uma coisa aí bem dinâmica, né? Ela é uma coisa que a gente precisa ficar ligado no sentido de não perder nenhuma informação. E como eu falei no começo da aula, ela vai ser muito bacana para alguns e outros vão ter aí problemas aí bem sérios nessa meio de informações. Mas até onde a gente chegou aqui, eu acho que está bem claro, né? Não estou vendo dúvidas aí da galera. Eu acredito que está tudo bacana.
Então é o seguinte, vamos fazer uma revisãozinha aí do que foi se falado. A gente falou primeiro da Palestina e Israel. Então a Palestina e Israel tem uma situação aí bem interessante, né? Por causa que é o seguinte, você vai ter ali uma questão religiosa bem forte. Então, o que trata ali o conflito de Palestina e Israel é mais a questão religiosa. Quando a gente falou aí do Irã e do Iraque, aí já envolve os interesses aí também pela relação do petróleo. E aí a influência dos Estados Unidos dentro de Israel, né, também tem o petróleo por trás. E aí você tem toda essa colocação. E aí o seguinte, quando coloca aí o Iraque, a gente consegue entender aí que o Saddam Hussein respeitou o que os Estados Unidos queria, né? Ele só seria uma ponte, seria nesse sentido aí. Beleza? Então essa é a relação de início. Fica alguma dúvida? Senão a gente começa na África agora. Exato. Relação aí dos pesquisadores, né? Todo esse processo agora. O Brasil na economia, né? O Brasil na economia ele se especializou como um fornecedor de commodities, né? Então o que mantém a nossa economia aí forte, que agora está numa queda, mas o que manteve por muito tempo forte aí foi a relação principalmente dos commodities, né? Então, seja a produção de soja e todas essas relações aí, principalmente bilaterais. Então, ou seja, 95% da soja brasileira, ela já tem um direcionamento aí para exportações. E aí, ou seja, a China consome muita soja brasileira, então todo esse processo aí se dá nesse sentido. O Brasil se especializou em fornecer produtos que são chamados de commodities, né? Os commodities que são aí os produtos in natura. Então esse é o diferencial, tá certo? Então a nossa economia se dá desse jeito. Vamos lá para a África, galera. A África, a gente precisa entender algumas coisinhas aqui logo de início, certo? Lembra que eu falei para você lá no começo que as contestações, os conflitos, eles sempre envolvem fatores aí religiosos, étnicos e a questão de reconhecimento territorial. Lá na África vai ser uma coisa mais interessante ainda. Se liguem no que está sendo projetado aí para vocês, ó. Entre os conflitos que foram e ainda são registrados no continente africano, registros de diferentes causas. Em alguns casos, até mais de um motivo. Então, só seriam os conflitos étnicos, né? A gente teria a questão aí do Quênia, Ruanda, Somália e Senegal. Então, ali foram questões étnicas. Os conflitos religiosos, eles vão ser principalmente destacados ali na questão da Etiópia, da Argélia e de Darfur. E a gente tem a questão dos conflitos políticos, que se destaca ali em Angola, Uganda e no Quênia, tá certo? Então, esses diferenciais todos. E aí, essa dinâmica toda, ela envolve a questão aí de territórios, né? Então, são conflitos territórios aí da África, no sentido de todo esse conjunto de elementos. Então, aí, éticos, religiosos ou políticos, eles dão essa questão todinha aí na relação de conflitos aí a nível mundial. Beleza? Olha só, para a gente conseguir entender aí o continente africano, a gente tem que partir inicialmente de conhecer o continente. Então, o continente africano aí, ele tem uma coisa aí bem logo de cara, tá certo? O que destaca no continente africano é o seguinte, os problemas sociais. Então, vamos entender esses problemas aí de uma forma bem mais tranquila. Um dos maiores problemas aí sociais do continente africano, ele envolve o número de pessoas que são contaminadas pela AIDS. Então, ali, mais da metade da população contaminada por AIDS no mundo está concentrada ali no continente africano, certo? Outro problema, ele vai ser a relação de falta de informação. Aí você tem a consequência das guerras civis e também a precariedade de vida. Dentro da relação de guerras, se destaca principalmente a tardia descolonização, certo? Então vocês vão perceber que o último continente a ser descolonizado foi o continente africano. E ele também foi o último a ser colonizado. Quando a gente vê lá nas aulas de história lá o processo de neocolonização, né? Então, ou seja, vocês vão colonizar ali o continente africano e o problema vai vir nessa distribuição.
Quando eles dividiram o continente africano, eles dividiram de acordo com os interesses das potências. Eles não se dividiram levando em consideração os territórios que já tinham sido estabelecidos, tá certo? Eu gosto de explicar nas minhas aulas da seguinte forma. Você imagina, por exemplo, indígenas. Os indígenas, eles são de várias etnias, né? E essas várias etnias têm as suas aldeias ali, né? Tem aqueles territórios que estão estabelecidos. E aí, esse território vai ser de conflito, né? Conflito com madeireiro, de conflito com ribeirinho e várias outras situações que ocorrem esses conflitos. O problema do continente africano é que eles dividiram, né, no momento do neocolonialismo, e essa divisão ela ocorreu da seguinte forma: eles colocaram fronteiras imaginárias, colocaram fronteiras ali sem um respeito com as fronteiras que já existiam de fato. Então esse é o maior problema, certo? Já vai ficar bem mais claro isso aí. Uma outra dúvida que fica: por que o continente africano é tão esquecido, né? Por que tem tantos problemas sociais? É porque, na verdade, a África ela só representa 2% do produto interno bruto do mundo. Então, ou seja, são 2% aí que vai ser representado pelo continente africano. Isso significa que a representação econômica deles é tão baixa que a consequência vai ser esse esquecimento, certo? Então você tem todo esse processo envolvido. Alguns mapas aqui representando a ideia dos problemas que envolvem principalmente a AIDS, né? Então, por exemplo, a Organização das Nações Unidas aí para a relação da AIDS, né? Ela coloca essa distribuição da população aí em relação aí o mundo, né? Então, a gente vai perceber que só na África subsaariana existe 22,5 milhões de pessoas contaminadas pela AIDS, tá certo? A divisão da África se dá no seguinte: abaixo do deserto do Saara, a gente vai levar o nome aí de África subsaariana. E acima, a África central, né? Ela vai ter uma composição principalmente de uma população de origem árabe, tá certo? Então são os árabes em cima, né? Ali você vai ter países como o Egito, Tunísia, e os países que vão ser os subsaarianos são os países abaixo do deserto do Saara. Então coloquem isso aqui na ideia, tá certo? Então olha só, por exemplo, você vai colocar aqui o sudeste da Ásia, você tem os países mais populosos do mundo, né? China e Índia, eles têm um número de 4,1 milhões de pessoas com AIDS, né? E em contrapartida, isso aqui no continente africano você vai chegar a 22,5, tá certo? Então essa é a relação aí principal. Esse que está entre parênteses aqui, gente, é o aumento que teve de acordo com o último relatório. Então você vai ver que nos outros países, aí nos outros continentes, né, teve um aumento de 0,5%, 1%, e na África esse aumento foi de 5%. Então a relação da AIDS é um problemaço social também, certo? Olha só para te entender a colonização. A colonização africana, ela se deu dessa forma. Vocês estão vendo no mapa em azul, representa aí o que foi colônia da França, o que está em vermelho, colônia da Inglaterra, o que está em amarelo, colônia de Portugal, o que está em verde escuro, Itália, e em verde claro, Alemanha, e em amarelo bem clarinho é a Espanha, e o rosa é a Bélgica, tá certo? Então se liguem nessa questão aí. Então você tem aí esse processo todo, e esse processo ele se estabelece no seguinte questionamento. Olha aí, a demarcação da divisão, né, do continente, ela aconteceu lá em Berlim. Então é o que vai ser chamado de Congresso de Berlim. Então a demarcação das fronteiras políticas pelas potências europeias no Congresso de Berlim, né, que foi de 1984 a 85, levou em consideração apenas interesses econômicos e políticos dos colonizadores. Aquilo que eu tinha falado para vocês ainda agora. Então, ou seja, eles não levaram a consideração os territórios que já estavam lá estabelecidos. Então esse é o maior problema. Aí a consequência, né, de sem respeitar os territórios existentes, já dos grupos ali que estavam inseridos, né, foi a relação aí que esses grupos, depois da colonização, eles tentaram atribuir o território que eles perderam. Então, ou seja, vai ter um duelo ali político. Então, imagina, por exemplo, o estado do Pará
ele foi criado com limites ali, e dentro desse estado do Pará tem vários grupos, vamos colocar até os étnicos indígenas mesmo como exemplo. E aí o que acontece? A partir do momento que o colonizador vai embora, e aí esses grupos vão brigar entre eles para conseguir chegar ao comando. Então esse é o problema, né? E aí qual é a consequência então? Você vai ter vários governos ali que vão ser ditatoriais e muitas guerras civis ocorrem dentro do território, tá certo? Então a África ela tem esse problema todo. Então vendo esse mapa aí projetado, esse mapa ele está mostrando para a gente como se deu a colonização africana depois do Congresso de Berlim. Mas olha como ela deveria ser. Essa aqui é a divisão étnica. Então, ou seja, o território africano, para evitar conflitos, ele deveria, no mínimo, ser desse jeito. Então, você tem aí 54 países no continente africano e mais de 2.000 etnias. Então, aí está o conflito. Entenderam? Então, ou seja, reparem esse meio aqui, ó, a costa aqui do Marfim, né? Gana, esses países que estão aqui para baixo, tiveram colonização da Inglaterra, da França, Portugal, e olha quantas relações étnicas eles tinham. Então, esse diferencial todo. Tá entendendo, gente? Então, é esse sentido aí que eu quero que vocês entendam. Então, essa aqui é a divisão étnica. Olha lá. O maior país africano localiza-se ao sul do Egito, né? E ele é palco de uma das piores crises humanitárias, né? É composto por 19 grupos étnicos e 597 subgrupos, né? Que falam mais de 100 dialetos. Então, reparem do que a gente está falando, entendeu? Aqui já é informação desse país aqui que vai ser o Sudão, tá certo? Reparem só o Sudão como está aí no mapa. O Sudão, anteriormente, ele era tudo isso aqui. O que está aqui com o Sudão do Sul, ele surgiu só em 2011. Antes, aqui era tudo Sudão. E aí, o que acontece com o Sudão? Ele vai ter essa relação aí. 19 grupos étnicos, onde você vai ter 597 subgrupos e mais de 100 dialetos. E aí vem a relação da religião também. O norte ele vai ser composto por uma religião árabe e islâmica. Enquanto no sul, você vai ter aí o cristianismo e religiões africanas, né, o que a gente vai chamar aí de animistas, tá certo? Os animistas aí, eles são aquelas religiões que atribuem a questão de forças da natureza, tipo o deus do sol, o deus da terra e assim vai. Então você tem essa composição muito forte na África subsaariana. Então a parte do sul ela é animistista e cristianista, cristão, enquanto a parte do norte ela vai ser islâmica, tá certo? E aí o que acontece? Além desse processo, você tem um outro problemaço lá no Sudão, que vai ser a relação das migrações. Então você tem migrações aí que acontecem ali da Etiópia, de Chad, da Eritéria, de Uganda, né? E aí, ou seja, com tudo isso aí você vai ter uma divisão étnica muito maior, né? E a questão política envolve o seguinte: o norte do país, ele sempre dominou o governo e as outras regiões ficaram abandonadas, né? Então isso aí foi o que motivou a Guerra Civil do Sudão, tá certo? Então essa aí é a Guerra Civil do Sudão que vai ser extremamente importante. Então fica aí, ok? Deixa eu ver aqui a pergunta que veio. Tá, olha só. Relação de IDH, Adriano, legal. Para chegar no IDH, você tem aí vários critérios, né? Entre eles vai ter aí a renda per capita, você vai ter a questão também da alfabetização e você vai ter a questão aí da expectativa de vida. Então, o que acontece? Em alguns países africanos, a expectativa de vida é muito baixa. Você vai ter países africanos aí como, por exemplo, Serra Leoa, que a expectativa de vida hoje ainda continua perto dos 40 anos. Então, ou seja, além do problema da questão da AIDS, você tem também avanço da guerra civil, você tem aí o problema da fome, e isso aí faz o IDH dos países ficarem bem baixos. Então, a relação dos melhores IDHs, né, eles vão estar aí principalmente ali quando você tiver algum desses critérios melhores. Então, aí a gente tem que fazer uma análise de cada um dos países ali
e conferir quais seriam os IDHs, né? Mas se você colocar o IDH africano, vai ter IDH melhor do que o da Líbia e também melhor do que o da Etiópia. Vai ter IDHs aí que são melhores, tá certo? Mas isso aí a gente deixa para outro momento para comentar os IDHs. Conseguiram ver o mapa aí tranquilo? Nesse mapa, então, é o seguinte, a gente está vendo aí a relação do Sudão e a parte que está em verde ali embaixo, ela foi dividida, passou a se chamar Sudão do Sul. Já foi um país que nasceu extremamente pobre, tá certo? Olha aqui essas imagens aqui foi o professor Muriel que montou. Tinha mandado ele para ele dar uma supervisão, ele arrumou essas imagens e fiquei aqui só vendo, imagem bonita pra caramba. Olha só, a guerra do Sudão, ela se divide em dois momentos, tá, gente? Você vai ter, então, a primeira guerra, que vai ser de 56 até 72. Essa guerra aí, ela foi de independência. A independência do Sudão acontece em 76, e aí você vai ter, então, esse início de guerra até 72, certo? E depois vai ter uma segunda guerra, que vai ser de 83 até 2002. Vou entender com parte. O segundo momento, ele vai ser o mais sangrento. Então, ele vai iniciar em 83 e ele vai ser marcado, né, pelo governo da Frente Nacional Islâmica do norte do país, enfrentando o movimento de libertação do povo do sul do Sudão e outros grupos do sul. Então, lembra aquilo que eu falei no outro slide para vocês? O norte, ele sempre se concentrou na relação política. E o sul, ele tem uma diferença muito grande, principalmente aí do fator étnico e do fator também religioso. Então, ou seja, o domínio do país, o comando do país, ele ficou por muitos anos com um governo ditatorial comandado ao norte, tá certo? E lembre que o norte do país, ele é de comando religioso islâmico, ok? Olha só, em 2002 foi assinado um acordo de paz, dando mais autonomia para o sul. Só que nessa mesma época, outro conflito surgiu ao oeste do país, né? O famoso conflito de Darfur. Se vocês gostam de filme, galera, e aproveitar a quarentena aí vocês já podem assistir lá o filme de Darfur. Acho que é Darfur Deserto de Sangue, se não me engano. E lá vocês conseguem ver aí essa relação do conflito em si de Darfur. Darfur também está na área do Sudão. Então, olha só, aqui o Sudão do Sul, aqui o Sudão e essa área aqui é Darfur. Então, essa área aqui de Darfur, ela vai ser uma área aqui que vai ser extremamente importante também, no sentido, quando a gente estuda a relação de conflitos, certo? Então, olha só, aproximadamente 5,5 milhões de habitantes sofrem com baixo nível de desenvolvimento. Só uma parte da população vai ter acesso à escola. Vai ter uma outra questão aí que vai ser a região que ela vai ser composta por três etnias. Você vai estar dentro de Darfur, você vai ter aí os Fur, você vai ter o Massalit e o Sagal. Essas três etnias aí, elas não se entendem muito bem também, entendeu? Aí vai dar então origem a esse conflito do Darfur. E aí vai vir uma outra estratégia. A relação que só em 2011 aconteceu, a criação do Sudão do Sul. Então, lembra daquela guerra lá que eu falei para vocês que acabou em 2002, que foi a guerra lá o pessoal do Sul querendo a independência? Então, em 2002, foi assinado lá o acordo de paz, mas ainda teve uma contestação para se formar um país ao sul, o país que sairia com o nome de Sudão do Sul, tá certo? Reparem só que a gente vai ver aí agora. Então, devido a todas as diferenças entre o norte e o sul sempre buscou independência. Após décadas de conflito, né, um plebiscito realizado em janeiro de 2011 assegurou a divisão do país. Muita gente achou que o presidente não ia aceitar. Era um blefe, né? Mas ele acabou aceitando sim. Ó. O resultado mostrou que a maioria apoiava a criação de um novo país ao sul, né? O presidente Omar al-Bashir aceitou, mesmo que muitos não acreditavam nessa aceitação. E aí tá do lado a mapa aí para vocês do Sudão do Sul. Reparem só aqui, turma. Aqui o Sudão do Sul é o que está em destaque amarelo. Ele tem uma população de 11 milhões 560 mil habitantes, né? A capital se chama Juba. A religião, ela vai ser o cristianismo e o animistismo. A língua vai ser o inglês e o árabe. E a alfabetização
é de apenas 27% da população. Uma coisa importante que vocês precisam saber, o Sudão é um país muito grande, as riquezas minerais do país elas estão ao sul, mas o comando estava sempre vindo do norte, certo? Então quem passou a ser um parceiro comercial do Sudão do Sul nos últimos anos? A China. Então a China entra como uma parceria com o Sudão do Sul, porque o Sudão se tornou independente, mas ele já nasceu como um dos países mais pobres do mundo. E aí vamos então só finalizar aí as ideias do Sudão do Sul, no sentido do que qual seria a exploração que eles têm, né? Qual seria o que está rolando lá na verdade, né? Você tem aí uma questão envolvida com o fator de alguns minérios. Então, aí você tem uma exploração mineral que está tendo o apoio da China, né, como um parceiro comercial, até na parte de exploração em si, tá? Então, é uma coisa que é bem tranquilo de se entender. Então, quando a gente estuda o Sudão, a gente tem que lembrar desses três elementos aqui. O elemento Sudão, que era o país todinho aqui, ó, então tudo isso aqui era Sudão, o que está colorido. Depois de 2011, essa parte em verde vai ser dividida, vai ser chamada Sudão do Sul, e Darfur está aqui, ó. Darfur está aparecendo, o oeste de Darfur, né? Aí aqui você está colocando também o norte e o sul, tá ok? Então, ou seja, essa área aqui é chamada de Darfur. Qual foi a questão? Em 2002, então, acabou a guerra civil, e quando acaba essa guerra civil, começa o conflito de Darfur. E aí o conflito de Darfur aí bem representado agora, né? E principalmente aí a contestação tanto de Darfur como também do pessoal ao sul era o que eles reclamavam muito é a questão do abandono, tanto do político como o acesso à escola e todo esse processo, tá certo? Então uma coisa aí bem tranquilinha de entender. E aí depois com a divisão aí do Sudão do Sul, já nasce um país extremamente pobre, tá certo? Então é isso aí. Agradeço aí, Muriel. Agradeço também o pessoal que participou. Oh, valeu, Adriano. Obrigado aí.